Você não é o que você tem, mas o capitalismo te fez acreditar nisso. Desde cedo aprendemos a medir valor em cifras, status, títulos e objetos, como se a existência precisasse de comprovantes externos para ser legítima. E assim a pergunta fundamental da filosofia, quem sou eu, foi lentamente substituída por quanto eu valho e o que eu possuo, criando uma confusão profunda entre identidade e propriedade, entre essência e acúmulo, entre vida e inventário, pois quando o ser passa a depender do ter, a existência deixa de ser vivida como experiência e passa a ser administrada como um portfólio, e nesse deslocamento silencioso o humano se torna coisa entre coisas, mercadoria que precisa provar utilidade constante para não ser descartada, o que gera uma ansiedade estrutural, porque aquilo que sustenta a identidade não está dentro, mas fora, vulnerável ao mercado, ao tempo, à comparação e à perda, e assim quanto mais se tem, mais se teme, pois tudo que pode ser possuído pode também ser retirado, roubado, desvalorizado ou tornado obsoleto. E o medo de perder substitui a alegria de ser, criando sujeitos que vivem em estado permanente de defesa, protegendo bens como se protegessem a própria alma, enquanto a pergunta ontológica é silenciada. Por que encará-la exigiria admitir que nenhuma posse é capaz de responder ao vazio existencial que ela mesma ajudou a criar? E nesse ponto o capitalismo não apenas organiza a economia, mas molda a subjetividade, ensinando que dignidade é desempenho, que valor é produtividade e que existir sem provar retorno é falhar, o que faz com que o indivíduo se veja constantemente em dívida consigo mesmo, sentindo-se insuficiente mesmo quando alcança metas, porque a lógica do ter nunca se satisfaz, ela apenas desloca o desejo para o próximo objeto, a próxima conquista, o próximo símbolo de validação, mantendo o sujeito em movimento contínuo, porém distante de si, pois a identidade construída sobre o ter é frágil, dependente e reativa, e por isso precisa ser exibida, comparada e confirmada externamente, transformando a vida em vitrine e o eu em marca, onde cada escolha deixa de ser expressão e passa a ser investimento. E nesse cenário o ser humano não se reconhece mais como fim em si mesmo, mas como um meio para acumular mais sinais de valor, perdendo a intimidade com a própria interioridade, já que o silêncio não produz lucro e a contemplação não gera status, e assim a redução do ser ao ter empobrece a experiência humana, porque tudo que não pode ser quantificado é tratado como irrelevante, enquanto aquilo que pode ser contado passa a definir quem merece existir com dignidade, criando uma hierarquia ontológica disfarçada de meritocracia, na qual alguns são considerados mais humanos que outros por possuírem mais, produzirem mais ou consumirem mais. E essa lógica se infiltra até nos afetos, onde relações passam a ser avaliadas por utilidade, retorno emocional ou vantagem simbólica, esvaziando o encontro genuíno e transformando o outro em recurso. E assim o capitalismo não apenas ocupa o mundo externo, mas coloniza o mundo interno, ensinando que ser é acumular e que viver é competir, afastando o sujeito de qualquer sentido de plenitude que não dependa de coisas. Quando a identidade se âncora no ter, o eu se torna instável, porque vive à mercê de forças que não controla, e essa instabilidade produz medo, comparação constante e uma sensação difusa de inadequação, pois sempre haverá alguém que tem mais, que exibe melhor, que parece valer mais, e nesse espelho distorcido o sujeito se percebe pequeno, insuficiente e atrasado, mesmo quando cumpre todas as regras do jogo, porque o jogo é feito para nunca terminar, e assim o capitalismo cria um paradoxo existencial no qual promete realização através do acúmulo, mas entrega apenas adiamento, já que o desejo é continuamente capturado e redirecionado, impedindo qualquer repouso ontológico, qualquer sensação de estar completo. E o ser humano passa então a existir em função de metas externas, vivendo para manter uma identidade que não lhe pertence inteiramente, pois foi construída a partir de expectativas sociais e padrões de consumo, e isso gera uma desconexão profunda entre o que se é e o que se mostra, entre a vida vivida e a vida performada, fazendo com que o sujeito se torne estrangeiro de si mesmo, já que precisa sustentar uma imagem coerente com aquilo que possui, mesmo que essa imagem contradiga seus afetos, limites e desejos reais. E nesse processo o sofrimento não é um acidente, mas um subproduto necessário, porque um sistema que depende da insatisfação constante precisa produzir sujeitos permanentemente carentes, e assim a redução do ser ao ter não apenas empobrece a filosofia da vida, mas produz adoecimento psíquico, pois viver sem contato com a própria essência gera angústia, vazio e uma sensação crônica de falta de sentido. E quanto mais o sujeito tenta preencher esse vazio com coisas, mais ele se aprofunda.
criando um ciclo de consumo existencial no qual nada basta, e a perda, quando ocorre, é devastadora, porque não se perde apenas um objeto, um status ou um dinheiro, perde-se a própria narrativa de quem se é, revelando a fragilidade de uma identidade construída fora de si, e é nesse ponto que a crítica ontológica se torna também um convite ético, pois questionar a lógica do ter é resgatar a possibilidade de um ser que não precise se justificar, que exista antes de produzir, antes de possuir e antes de competir, um ser que reconheça valor na experiência, na presença e na finitude, e romper com essa lógica não significa negar a materialidade da vida, mas recusar que ela seja o fundamento último da identidade, pois o que somos não cabe em contas, currículos ou vitrines, e enquanto acreditarmos que o ter define o ser, continuaremos vulneráveis, ansiosos e desconectados, mas ao recuperar a pergunta quem sou eu, abrimos espaço para uma existência menos frágil, porque aquilo que nasce de dentro não pode ser tomado de fora, e talvez a verdadeira liberdade comece justamente quando o sujeito deixa de se confundir com aquilo que possui e passa a habitar aquilo que é.